Policial condenado pede último abraço à filha. E o que acontece em seguida é chocante. Renan estava na cela, o dia mais longo da sua vida, se arrastando como uma punição cruel. A condenação à morte pesava nos seus ombros como uma pedra, e a única coisa que conseguia pensar era na sua pequena Isabela. Era tudo o que lhe restava, o único amor autêntico que sentia. Por anos, seus erros o afastaram dela. Uma traição, uma acusação injusta, e agora uma testemunha-chave estava morta. O grito da sirene ao fundo ecoava em sua mente, mesclado com o cheiro de ferrugem e desespero do cárcere. E se eu puder ter um último abraço, pensou. O último dia chegou, e Renan sabia que a esperança escapava entre seus dedos. E pediu para ver a filha, uma possibilidade que lhe preenchia o coração de alegria e temor. O momento em que os guardas abriram a porta de visitação parecia uma cena de filme, tudo em câmera lenta. E então ela apareceu. Isabela, com seus cabelos cacheados e aquele vestido rosa que adorava. Uma imagem de inocência em um mundo tão cruel. Pai! Ela gritou, correndo ao seu encontro. O abraço que se seguiu foi avassalador. Era como se todo o amor que sentiam um pelo outro estivesse preso em um único momento. Mas antes que pudesse lhe dizer tudo o que sentia, Isabela olhou em seus olhos e soltou aquelas palavras que mudariam tudo. Pai, eu tenho provas que podem te inocentar. A confissão pairou no ar, pesada e eletrizante. O que ela queria dizer? Mas essa prova está com o meu mentor. Ele tem controle sobre mim e não sei como libertar. Renan sentiu um nó na garganta, a dor correndo como fogo pelas veias. Ele sabia que esse mentor não era alguém confiável. Isabela, precisamos fugir. Precisamos encontrar um jeito. A urgência na voz dele perfurou a atmosfera. Ela hesitou, o medo estampado em seu rosto. Mas Renan a encorajou a continuar. Deixe eu ajudar você. A gente ainda pode sair dessa. Enquanto falavam, um alerta saiu do celular de Renan. A tela iluminou seu rosto e uma mensagem cruel apareceu. Se contar a ele todos os segredos que você e sua filha têm serão expostos. O tempo está correndo. A ligação caiu. Isabela olhou nos olhos do pai, e a expressão dela se transformou em um misto de desespero e determinação. Pai, o que vamos fazer agora? E assim, entre segredos, traições e a sombra de uma execução iminente, o destino de Renan e Isabela se entrelaçava em uma trama de corrupção e mistério. Com o tempo escasso e cada escolha carregando o peso de suas vidas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Renan olhou nos olhos de Isabela, a urgência pulsando entre eles. Ela estava a um passo do desespero, mas ele precisava que ela acreditasse. Precisamos de um plano, filhinha. Juntos podemos sair dessa. Mas antes que ela pudesse responder, um homem surgiu na porta da sala de visitação. Era um policial, alto e autoritário, que exibia um olhar que
Falava mais que 1000 palavras. Hora de encerrar as visitas, anunciou com um tom seco. O coração de Renan disparou. Ele não podia deixar isso acabar assim. Os olhos de Isabela, assustados e confusos, refletiam o terror que se multiplicava entre eles. Só mais alguns minutos, gritou Renan, desesperado. Mas o policial já havia se movido para interceptá-los, empurrando uma barreira entre pai e filha. Isabela recuou, a incerteza a dominando. E foi nesse momento que tudo desmoronou. Um alarme soou. Se não fosse o suficiente para aumentar a tensão, uma sirene cortou o ar com um grito estridente. Os prisioneiros estão se rebelando! Vociferou um guardião, apressando-se em direção à sala. Renan sentiu o pânico subir como uma onda. Isabela, vá! Ele ordenou. Mas ela hesitou, confusa. A porta se abriu com um estrondo. Renan viu os guardas armados tomando posições, preparando-se para controlar a situação. Aqui, precisamos sair. A voz de Isabela tremia, mas havia uma força impressionante. O olhar dele se fixou no dela, e naquele instante eles sabiam que cada segundo contava. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. Um flash, uma imagem rápida de um homem na parte de trás da sala. Renan reconheceu aquele olhar. Era o mentor de Isabela, o mesmo homem que ela tinha mencionado. O coração dele afundou. Isabela, é ele, disse, o medo grudado na garganta. Ele não pode ser confiável. Ela parou, a confusão dominando. Mas antes que pudesse processar, o mentores alterou o semblante. Desculpe, Isabela, ele disse, sua voz suave como seda, mas carregada de veneno. Mas você não pode mais mudar de lado. O jogo mudou e você está no meio dele. Renan avançou, querendo proteger sua filha. O mentor sacou um celular, a tela brilhando em sua mão como uma espada. É hora de revelar a verdade. E a verdade é que você, Isabela, não é filha biológica dele. As palavras ecoaram como um tiro, quebrando a espinha nas costas de Renan. O mundo parou. Os olhos de Isabela se alargaram, descrença misturada à dor. O que você está dizendo? O sussurro saiu de seus lábios, um pedido de explicações. O mentor sorriu, um sorriso que não traía nada além. Que veneno! Você é filha do meu amigo, o mesmo que armou todo esse plano, o mesmo que... As palavras dele foram cortadas por outro alarme, mas Renan ouvia sua própria respiração. A verdade batia como um tambor no peito. Isabela, não ouça! Renan gritou, mas seu grito era como um sopro no vento. Tudo girava. As pessoas, os guardas, as sirenes. Ele sentiu que o chão se abria sob seus pés. A confiança naquela menininha que ele amava estava prestes a se desfazer. E no meio da voragem, os olhares se cruzaram. O que você vai fazer agora? Perguntou Isabela, o medo misturado com um fio de coragem. Eu não sei, ele respondeu, o nó na garganta apertando. Sentia que seu mundo estava se desmoronando, mas uma coisa ele sabia, eles precisavam fazer algo. Algo arriscado, algo que mudaria tudo de novo. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto o caos se instalava ao redor deles, Renan sentiu a adrenalina bombear em suas veias.
O olhar de Isabela estava perdido entre o medo e a confusão, mas ele precisava manter o foco. Isabela, não podemos acreditar nele! Precisamos correr! Mas antes que pudessem se mover, o mentor estendeu a mão como se estivesse criando uma barreira invisível entre eles. Um brilho sinistro nos olhos. Ele disse: "Você realmente acha que pode escapar da verdade? Essa garota não é quem você pensa que é." As palavras iam ecoando na mente de Renan, como um eco distante, mas cada vez mais claro. O que você quer dizer com isso? Ele não queria acreditar no que ouvia, mas a urgência o levou a perguntar. Isabela estava em choque, a respiração diminuindo. Você não faz ideia dos segredos que cercam sua filha. O mentor continuou, mantendo-se calmo, quase relaxado. Ela foi criada para um propósito muito maior do que você imagina. Nesse instante, o estrondo irrompeu da entrada, balançando as paredes da sala. As sirenes uivavam e mais guardas entravam, armas em punho, prontos para agir. Renan olhou para Isabela e havia uma mistura de desespero e coragem em seu olhar. "Precisamos sair e descobrir isso juntos", ele disse, sua voz firme, mas o coração acelerado. Contudo, o mentor avançou, e no movimento, Renan notou algo em seu bolso. Uma pequena pasta. O pânico apertou seu peito. "O que está acontecendo? O que você esconde?" perguntou com a voz embargada. O mentor sorriu, mas a expressão dele era de um predador. "O que está escondido pode mudar tudo, Renan. A verdade vai desmoronar o mundo que você conhece." Ele puxou a pasta e a abriu. Uma foto caiu no chão. Renan se agachou, o coração disparado. Era uma imagem antiga de Isabela. Mas ao lado dela, uma mulher. Renan reconheceu aquele rosto. Era Clara, sua antiga parceira, que desaparecera anos atrás, a mulher em seus sonhos. As palavras engasgaram em sua garganta. "Clara, isso não é possível!" Os guardas estavam se aproximando, mas Renan não conseguia desviar o olhar da foto. A mente dele girava. "Isabela, você precisa entender. Clara estava envolvida naquele caso. Eram amigos do passado, mas como isso é possível?" Isabela olhou de volta para o mentor, e os olhos dela brilhavam com novas emoções. "Foi você quem armou tudo, não foi? Você manipulou minha vida." A revelação incendiou o ar. "O que você acha que um homem como eu faria? Eu criei você para ser muito mais do que você é." "Isabela, mas agora é hora de você escolher", disse o mentor, seu sorriso se expandindo em um jogo de poder. Nesse momento, as luzes piscaram, e uma explosão à distância fez a estrutura tremer. O pânico se espalhou, mas Renan só tinha olhos para a filha. "Isabela, não importa o que esse homem diga. Você é minha filha e eu vou te proteger de qualquer maneira." "Mas e se eu não for realmente sua filha?" As palavras saíram como uma lâmina cortante. Renan mal teve tempo de processar. O chão sob seus pés parecia desmoronar. O mentor riu, um som cruel. "E se tudo o que você acreditou for uma mentira?" Antes que Renan pudesse reagir, Isabela olhou para ele, o medo em seu olhar. "O que eu devo fazer? Isabela, como você pode?" Renan não sabia o que responder. Ele ficou sem palavras. Sem saber o que fazer, o pânico tomou conta enquanto a sirene soava. E então tudo começou a girar, os guardas se movendo, a explosão cada vez mais próxima. Ele segurou Isabela pela mão,
Mas a dúvida pairava entre eles, como uma sombra. O mundo ao redor estava se despedaçando, e enquanto todos corriam, eles se viam no centro de um furacão. "Vamos agora!" ele gritou, puxando-a. Mas em meio ao caos, a revelação do mentor, a foto, a verdade sobre Clara e a possível traição de Isabela estavam prestes a mudar tudo. A verdadeira batalha ainda estava por vir, e a escolha deles os levaria a um abismo que nenhum deles conseguia imaginar. O que seriam um para o outro se tudo o que conheciam estivesse baseado em mentiras? Renan segurou a mão de Isabela, sentindo o tremor dela, a incerteza pulsando como um tambor no peito. Ele olhou o mentor, a tensão no ar quase visível. O homem estava ali, implacável, e tudo o que Renan queria era proteger a filha. "Vamos, Isabela!" Ele gritou mais uma vez, e ela finalmente pareceu despertar desse transe. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, o mentor puxou algo do seu bolso. Era um pequeno dispositivo, uma imagem holográfica projetada no ar. A luz cintilante iluminou o ambiente, e Renan quase paralisou ao ver a imagem. Era uma reunião clandestina, e ali, em destaque, estava Clara, sua antiga parceira, seu amor perdido. E não só isso, mas ao lado dela, o homem que sempre foi o seu maior adversário, o principal, responsável pela sua condenação. O que é isso? Renan balbuciou, incapaz de processar. O mentor esboçou um sorriso triunfante. "As peças do tabuleiro estão se movendo, Renan. Eles sempre estiveram." Isabela, percorrendo o olhar entre as figuras na projeção, sussurrou: "Mãe?" Renan mal conseguiu reagir. Ele queria desculpa e o que estava acontecendo, mas a dor do reconhecimento já era intensa. "Clara!" O sopro de seu nome escapou como se algo estivesse preso em sua garganta. "Sim, Isabela", respondeu o mentor, a expressão dele se tornando mais sombria. "Clara estava profundamente envolvida. E você, minha querida, é uma parte muito maior dessa história do que imagina." Nesse instante, uma explosão sacudiu a estrutura do local. A parede atrás deles estremeceu e a poeira inundou o ar. Os guardas, paralisados momentaneamente, olhavam em volta, tentando entender a origem do caos. Renan agarrou a mão de Isabela. "Desculpe-me, você precisa saber a verdade. Clara não é a mulher que você acha que conheceu. Ela é a chave para toda essa trama." A confusão se amontoava nos olhos de Isabela. O pânico tomando conta. "A chave? Para quê? O que está acontecendo, pai?" A jovem estava a um passo do desespero, mas Renan precisava manter a calma. "Ela foi usada contra nós. E agora? Agora temos que agir rápido." Ele olhou para o mentor, a determinação crescendo. "O que você sabe sobre ela? O que mais está escondido?" O mentor riu, mas havia um veneno em seu sorriso. "Ah, Renan, você realmente acha que pode escapar? A verdade se revela de formas inesperadas. Você e Isabela têm mais segredos do que conseguem imaginar." No ar, o eco de uma sirene distante cortou a tensão. Renan sentia que o tempo se esgotava. Portanto, ele ignorou o mentor, focando em Isabela. "Precisamos nos mover agora." Mas antes que pudessem sair, algo mais aconteceu. A porta da sala se abriu com força. Mais guardas entraram, suas expressões refletindo um pânico que pairava no ambiente. "É uma fuga! Segurem-nos!" gritou um deles. E o caos se instalou novamente. Renan segurou Isabela com firmeza, mas um novo som ecoou. Era uma detonação seguida de gritos. O teto começou a desabar e eles foram atingidos por uma nuvem de poeira. Nesse momento crítico, uma figura surgiu entre os guardas.
era Clara. Seus olhos estavam cheios de determinação, e ela se moveu com graça pela sala confusa. Renan! Isabela! Eu estou aqui! As palavras dela ecoaram, e o coração de Renan pareceu parar. Clara! Ele respirou, sentindo a esperança renascer. Mas o mentor, agora furioso, deu um passo à frente. Você não entende, minha querida. Ela já não é a mãe que você pensa ser. O tempo parecia desacelerar, enquanto Renan olhava entre Clara e Isabela, cada segundo pesando. Uma onda de reconhecimento, de dor, de traição e amor se misturou. Clara não era apenas um fantasma do passado. Ela estava envolvida diretamente nesse novo jogo. Cada decisão, conectada de forma intrincada. Eu sou sua mãe, Isabela. Preciso te explicar. Clara gritou, enquanto os guardas se moviam, prontos para agir. Renan não sabia em quem confiar. O mundo dele estava em queda livre. O pânico tomou conta conforme a sirene soava mais forte e o caos se intensificava. E agora, para onde vamos? As palavras de Isabela foram um sussurro, cercadas por desespero. Renan se viu sem respostas, o nó na garganta mais apertado do que nunca. Tudo dependia daquele momento. Enquanto a poeira caía ao redor deles, a pergunta pairava como um pesadelo. Quem era realmente Clara? E o que a verdade fazia com eles? A verdadeira batalha estava apenas começando, e o caminho à frente era envolto em mistério e incerteza. Isabela olhou fixamente para Clara, a mulher que por tanto tempo fora apenas uma sombra em sua vida. A explosão que ecoou atrás deles quase fez Renan perder a concentração. Ele não sabia se estava sonhando ou vivenciando um pesadelo. Clara, você está viva? As palavras saíram de sua boca em um sussurro desesperado, como se dizer isso em voz alta pudesse finalmente torná-la real. Ela assentiu, mas havia um peso em sua expressão. Não temos tempo. Precisamos sair agora! Os guardas começaram a se aproximar, suas armas reluzindo sob a luz fraca da sala. O caos estava se instalando e a urgência tornava tudo mais doloroso. Pai, quem é ela realmente? Isabela perguntou, a voz tremendo. Renan olhou para a filha, o medo estampado em seu rosto. Como poderia explicar? Minha mãe, Clara, ela foi sequestrada. Eu pensei que estivesse morta. A confusão nos olhos de Isabela era palpável. O mentor, parcialmente esquecido, observava a cena com um sorriso satisfeito. Ele sabia que a verdade havia sido revelada de uma forma devastadora. Não, Isabela. Não é tão simples assim, disse o mentor, a voz dele carregada de cinismo. Você acha que esse reencontro é uma coisa boa? Você não sabe a verdade sobre o que fizeram com você. Renan sentiu a tensão subir, o ar pesado e cheio de adrenalina. O que você quer dizer com isso? Ele exigiu, o pânico crescendo dentro dele. O mentor apenas riu. Som horrendo! Antes de olhar diretamente para Isabela. Foi criada para ser uma arma, minha querida. Você não é apenas a filha de Renan, mas sim um projeto de algo muito maior. As palavras ficaram penduradas no ar como um veneno, e a atmosfera se tornou ainda mais ameaçadora. Renan paralisou. O quê? O que você está dizendo? A mente dele girava. Ele não podia acreditar.
Mas uma parte dele sabia. O mundo que conhecia desmoronava diante de seus olhos. Clara olhou para Isabela, seu rosto uma mistura de preocupação e dor. Isabela, o que seu pai não sabe é que você é parte de um plano muito mais complexo. Eu fui parte disso antes de ser sequestrada. Você é resultado de experimentos? Não, isso não pode ser verdade. Isabela gritou, o desespero estampado em seu rosto. Renan sentiu o coração apertar e, por um momento, tudo o que ele queria era a vida simples que uma vez tiveram. Você consegue ver agora? Ele se esconde atrás de uma máscara de amor. Mas a verdade é que você é uma peça em um jogo que não entende. O mentor cruzou os braços, olhando para a confusão que havia criado. E eu estou aqui para garantir que o jogo continue. No meio da confusão, um movimento súbito chamou a atenção de Renan. Um guarda tinha se aproximado e, antes que pudesse reagir, um tiro ecoou, cortando o ar. Clara se jogou para o lado, protegendo. Isabela! Mas o que ninguém esperava aconteceu. O tiro atingiu o mentor em cheio, derrubando no chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renan estava paralisado, enquanto Clara se levantava, ofegante. Ele sabia demais! Ela gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Isabela olhou para o mentor, o corpo caído, e hesitou. O que a mente dela processava era dor, confusão, um misto de emoções. Mãe, o que está acontecendo? O que fazemos agora? Renan caminhou até o corpo do mentor, que ainda se contorcia. Você nunca vai nos dizer a verdade, vai? Mas a resposta que ele buscava nunca viria. Uma sombra cruzou seu rosto quando o sangue começou a se espalhar pelo chão. Precisamos ir agora! Clara gritou. Ah! Urgência crescendo. Renan agarrou a mão de Isabela, puxando-a para fora da sala. Mas, assim que eles cruzaram a porta, algo chocante ocorreu. Uma nova equipe de guardas, mais armados, apareceu do outro lado, com uma expressão furiosa no rosto. Vocês não podem escapar! Um dos guardas gritou, levantando a arma. Ainda não acabou! A voz do mentor, embora fraca, retumbou na sala, como um eco de um espírito que se recusa a morrer. Renan e Clara trocaram olhares de desespero. O que mais havia por trás dessa cortina de mentiras? Isabela, fique perto de mim! Renan gritou, mas ao mesmo tempo, algo na expressão da filha o fez hesitar. Ela estava mudando. O que ela escolheria fazer agora? A confiança tinha sido abalada. O mundo dele se desmoronando diante dos olhos. E enquanto o caos se desenrolava, Renan percebeu. A batalha estava longe de terminar. O que aconteceria com eles? Um novo mistério envolvia a vida deles, e Isabela poderia não ser quem eles pensavam. Renan segurou Isabela com força, os olhos dela chorosos e confusos, enquanto o caos ao redor parecia se intensificar. Vamos sair! Ele gritou, o coração batendo a 1000 por hora. Clara estava ao seu lado. Mas a presença dela era um misto de conforto e preocupação. O mentor estava caído, um sorriso macabro nos lábios, a vida escorrendo dele como areia entre os dedos. O que você fez? Renan berrou, mas as palavras não pareciam atingir o homem. A adrenalina subia e ele puxou Isabela na direção oposta aos guardas que avançavam. Mas quando olharam para a saída, uma luz intensa ofuscou os olhos de Renan. Era Clara gritando, cuidado!
Um estrondo chegou até eles, uma explosão que veio do fundo do corredor, lançando um pedaço de concreto em direção ao grupo. Renan se jogou para o lado, puxando Isabela com ele. A poeira subiu em um redemoinho. E enquanto Renan lutava para se levantar, o que viu quando a névoa assentou mudou tudo. No centro da confusão, havia uma segunda mulher, de cabelos curtos e uma expressão familiar. Renan franziu a testa, sentindo um nó se formar na garganta. É Clara? Ele não podia acreditar. Mas não era Clara. Era outra mulher. Uma versão mais jovem, mais vigorosa. A expressão dela estava de mistério e determinação. Eu sempre soube que um dia chegaria aqui, disse ela, antes de tudo voltar a girar. Quem é você? Perguntou, a voz trêmula de incredulidade. A mulher sorriu de forma enigmática, o olhar desafiador. Sou a irmã de Clara, e você, Renan, está prestes a descobrir que nada do que você pensou ser verdade é real. Isabela, ainda em choque, olhou para a estranha e depois para a mãe. O que você quer dizer com isso? A voz tremia e Renan sentiu seu coração acelerar. O que mais estava escondido? A mulher avançou, passando pela poeira, e parou na frente deles, com um olhar sério. Clara não é quem você pensa. Eu sei o que eles fizeram com você, Isabela. Você é parte de algo maior. Um projeto que foi desenvolvido por anos para servir a um objetivo específico. O ar ficou gelado e Renan quase não respirou. O que você quer dizer? Como você sabe disso? A irmã de Clara sustentou o olhar, o desprezo com que falava ecoando na sala. Fui parte do projeto. Fui uma das primeiras falhas. E Clara também foi, quando você a mencionou. Isso ativou algo dentro de mim, algo que pensei que tivesse sido apagado. Isabela olhou para Renan, uma pergunta silenciosa em seus olhos. A realidade dela começou a desmoronar. Mas eu sou a filha dela. Meu pai é você. Sim, mas a verdade é mais complexa do que isso. Vocês estão misturados em algo que nem imaginam, disse a mulher, a voz firme, mas leve. Basta! Agora você é apenas uma sombra afundada em mentiras, gritou Clara, sua autoestima subitamente ferida, mas a irmã não se deixou intimidar. Verdadeiramente? Você acha que deve ser a guardiã da verdade? Ela virou-se para Renan. Você acha que pode salvar sua filha do que se tornou? Os guardas estavam se aproximando. A tensão no ar cortante. Renan percebeu que precisava agir. Isabela, precisamos ir! Mas Isabela hesitou, trêmula. O mundo estava se desmoronando ao seu redor em um turbilhão de emoções. Pai, o que está acontecendo? Ela murmurou, quase como uma súplica. E naquele exato momento, Clara, que por muito tempo estivera contida, simplesmente se soltou. Em um movimento rápido, lançou-se na direção da irmã. Uma fúria e dor carregadas em seu coração. Eu não vou deixar você fazer isso! Mas antes que Renan pudesse interferir, tudo explodiu em uma onda de gritos e empurrões. A luz piscava, as sirenes uivavam, e Renan virou a cabeça para encontrar um novo ataque. Naquele momento, a palavra pai de Isabela ecoou em sua mente, acompanhada pela imagem de Clara sendo dilacerada pela irmã. E então tudo ficou em silêncio. Renan congelou, o olhar fixo na cena diante dele. O que se desvelava era mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. Os segredos giravam. E a imagem da irmã de Clara, agora ferida, caiu ao chão. Uma angústia profunda preenchia Renan.
A vida de Isabela, à beira do abismo, dependia do que aconteceria agora. O que mais estava escondido nas sombras? Ele observava a irrealidade enquanto sentia o peso da verdade caindo sobre eles, pesado e frio como pedra. O que viria a seguir seria um caminho de segredos ainda mais obscuros, e Renan não sabia se estariam prontos para enfrentar as consequências. Renan congelou, a mente girando enquanto o corpo da irmã de Clara caía ao chão. O toque do perigo no ar ficava cada vez mais denso. Clara olhou para o corpo, seus olhos se estreitando, e em um movimento rápido, ela se lançou na direção da irmã. Não! O que você fez? A voz dela transbordava emoção, uma mistura de amor e raiva. Mas antes que pudesse alcançar a irmã, uma nova explosão ecoou, balançando o chão sob os pés deles. O que Renan viu em seguida fez seu coração parar. Das sombras atrás deles, uma figura alta e imponente emergiu. Era o chefe da segurança do local, com um olhar frio e calculista. Era tudo um jogo, Renan, ele disse, seu tom calmo cortando a tensão como uma faca. E você, meu amigo, sempre foi apenas uma peça no tabuleiro. O que estava acontecendo? Renan se virou, o choque um peso em seu peito. Você sabia disso tudo? A voz dele era um sussurro, mal saindo da garganta. O chefe do segurança apenas sorriu. Mas era um sorriso que não tinha um pingo de felicidade, só cinismo. Sabe, existem camadas e camadas de segredos nesse lugar. Cada um de vocês é parte de um experimento que vai muito além de suas compreensões individuais. Isabela, ao lado dele, estava em choque. Pai, o que está acontecendo? O que você significa com experimento? A insegurança em sua voz quebrava o coração de Renan. Ele se virou para ela, e o olhar de desespero nos olhos da filha o fez querer proteger e explicar tudo ao mesmo tempo. Precisamos sair daqui, gritou Clara, mas o pânico na voz dela só multiplicava a confusão. Isso não é seguro para nenhum de nós. Do fundo do corredor, ecoou um grito. Cuidado! Eles fugiram. Era um dos guardas com armas em punho, mas não havia tempo para pensar. Renan agarrou a mão de Isabela com força, puxando-a enquanto se moviam. Mas o eco de risadas sarcásticas o seguiu. O tempo de escapar é passado, disse o chefe. Vocês têm que entender que muitos se sacrificaram para que vocês estivessem aqui. O que se acham? A verdade é que vocês foram escolhidos para algo maior e não poderão fugir da realidade que enfrentam. Renan hesitou. O que você quer dizer com escolhidos? Nós não escolhemos nada. Ele sentia o nó na garganta apertar ainda mais. A lógica estava se quebrando e sua cabeça girava enquanto a realidade esmoronava em torno deles. O que Renan não sabe? O chefe continuou, os olhos fixos em Clara. É que você sempre soube. Você sempre esteve ciente do papel que sua filha teria neste jogo. As palavras cortaram o silêncio como uma faca afiada. Clara ficou paralisada, seu olhar perdido. Isso não é possível! Eu não sabia! Clara gritou, mas hesitação em seu tom falava o contrário. Renan, sem entender, olhou para ela. Mãe! O que ele está dizendo? Como você pode ter me escondido isso? O desespero na voz de Isabela ecoava pelo ambiente, fazendo a atmosfera ficar ainda mais pesada. E então, como um relâmpago, a verdade surgiu em um flash. Clara nunca tinha sido a mulher que ele pensou que conhecia. Ela havia se perdido em um labirinto de mentiras. Você... disse Renan, a voz falhando. Você me traiu? Eu não sabia, Renan. Clara protestou, mas o olhar dela era de alguém que precisaria decidir entre proteger a verdade ou se entregar ao amor.
Mas a verdade precisa ser revelada. Do outro lado da sala, um outro grito ressoou. Todos para fora! Um grupo de seguranças entrou, e em meio à confusão, as luzes começaram a piscar. O caos se espalhava rapidamente. Renan estava preso entre o desejo de proteger Isabela e a urgência de descobrir a verdade. O que ele escolheria? E o que isso significava para o futuro deles? Virou-se para Clara. O que? Você escondeu de mim? O que mais está acontecendo? E nesse momento, o mundo dele se desfez em pequenas partes, revelando que a verdadeira batalha era pela verdade, não apenas pela sobrevivência. E enquanto uma nova onda de gritos e tiros ecoava pela sala, tudo parecia prestes a colidir. O futuro deles estava incerto. E o que viria a seguir poderia mudar tudo para sempre. Seria possível que a traição tivesse raízes mais profundas do que qualquer um poderia imaginar? Renan congelou, a mente girando enquanto o corpo da irmã de Clara caía ao chão. O toque do perigo no ar ficava cada vez mais denso. Clara olhou para o corpo, seus olhos se estreitando. E em um movimento rápido, ela se lançou na direção da irmã. Não! O que você fez? A voz dela transbordava emoção, uma mistura de amor e raiva. Mas antes que pudesse alcançar a irmã, uma nova explosão ecoou, balançando o chão sob os pés deles. O que Renan viu em seguida fez seu coração parar. Das sombras atrás deles, uma figura alta e imponente emergiu. Era o chefe da segurança do local, com um olhar frio e calculista. Era tudo um jogo, Renan, ele disse, seu tom calmo cortando a tensão como uma faca. E você, meu amigo, sempre foi apenas uma peça no tabuleiro. O que estava acontecendo? Renan se virou, o choque, um peso em seu peito. Você sabia disso tudo? A voz dele era um sussurro, mal saindo da garganta. O chefe do segurança apenas sorriu, mas era um sorriso que não tinha um pingo de felicidade, só cinismo. Sabe? Existem camadas e camadas de segredos nesse lugar. Cada um de vocês é parte de um experimento que vai muito além de suas compreensões individuais. Isabela, ao lado dele, estava em choque. Pai, o que está acontecendo? O que você significa com o experimento? A insegurança em sua voz quebrava o coração de Renan. Ele se virou para a filha e o olhar de desespero nos olhos dela o fez querer proteger e explicar tudo ao mesmo tempo. Precisamos sair daqui, gritou Clara, mas o pânico na voz dela só multiplicava a confusão. Isso não é seguro para nenhum de nós. Do fundo do corredor ecoou um grito. Cuidado! Eles fugiram! Era um dos guardas com armas em punho, mas não havia tempo para pensar. Renan agarrou a mão de Isabela com força, puxando-a enquanto se moviam. Mas o eco de risadas sarcásticas o seguiu. O tempo de escapar é passado, disse o chefe. Vocês têm que entender que muitos se sacrificaram para que vocês estivessem aqui. O que vocês acham que são? A verdade é que vocês foram escolhidos para algo maior e não poderão fugir da realidade que enfrentam. Renan hesitou. O que você quer dizer com escolhidos? Nós não escolhemos nada. Ele sentia o nó na garganta apertar, ainda mais. A lógica estava se quebrando e sua cabeça girava enquanto a realidade desmoronava em torno deles. O que Renan não sabe, o chefe continuou, os olhos fixos em Clara, é que você sempre soube. Você sempre esteve ciente do papel que sua filha teria neste jogo. As palavras cortaram o silêncio como uma faca afiada. Clara ficou paralisada, seu olhar perdido. Isso não é possível! Eu não sabia! Clara gritou, mas a hesitação em seu tom falava o contrário. Renan
sem entender. Olhou para ela. Mãe, o que ele está dizendo? Como você pode ter me escondido isso? O desespero na voz de Isabela ecoava pelo ambiente, fazendo a atmosfera ficar ainda mais pesada. E então, como um relâmpago, a verdade surgiu em um flash. Clara nunca tinha sido a mulher que ele pensou que conhecia. Ela havia se perdido em um labirinto de mentiras. Você, disse Renan, a voz falhando. Você me traiu. Eu não sabia, Renan. Clara protestou, mas o olhar dela era de alguém que precisaria decidir entre proteger a verdade ou se entregar ao amor. Mas a verdade precisa ser revelada. Do outro lado da sala, um outro grito ressoou. Todos, para fora! Um grupo de seguranças entrou e, em meio à confusão, as luzes começaram a piscar. O caos se espalhava rapidamente. Renan estava preso entre o desejo de proteger Isabela e a urgência de descobrir a verdade. O que ele escolheria? E o que isso significava para o futuro deles? Virou-se para Clara. O que você escondeu de mim? O que mais está acontecendo? E nesse momento, o mundo dele se desfez em pequenas partes, revelando que a verdadeira batalha era pela verdade, não apenas pela sobrevivência. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a porta da sala foi arrombada com um estrondo. Do lado de fora, um grupo de homens encapuzados invadiu, armados até os dentes. É hora de acabar com isso! Gritou o líder. E a tensão atingiu seu pico. Renan puxou Isabela para perto, a adrenalina bombeando em suas veias. Ele percebeu que a figura do líder não era estranha. Era alguém que ele conhecia. Você está vivo! A voz falhou enquanto a lembrança de um amigo que ele pensava ser um aliado ressurgia. Sim, e você deve entender que as peças do tabuleiro mudaram. O ex-amigo sorriu, mas não havia nada de benevolente no sorriso dele. Esqueça a verdade que você conhecia. O verdadeiro experimento sempre foi sobre poder e controle. E Clara estava no centro disso. Isabela é apenas uma parte da história. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Renan olhou para Isabela, e a imagem dela, inocente e pura, conflitando com as palavras do homem à sua frente, era devastadora. Não, eu não posso acreditar, disse ele. Mas então a irmã de Clara, ainda caída, olhou para Renan com uma expressão que disparou um alerta em sua mente. Ah, verdade não está apenas no passado de Clara, mas na origem de Isabela. Você precisa saber a história completa. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Qual origem? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar, a ansiedade tomando conta. E então a irmã sussurrou, seu rosto pálido e determinado. Isabela não é apenas filha de Clara e Renan. Ela foi criada a partir de algo muito mais sombrio. E naquele momento, tudo que Renan pensou que sabia estava prestes a desmoronar. Os olhos de Isabela se arregalaram, reflexo do pânico e da confusão. E a revelação pendia no ar como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? A voz dela estava cheia de medo. As palavras não saíam da boca de Clara, mas a expressão dela dizia tudo. A sala, agora cheia de tensão e dúvida, estava prestes a revelar o maior segredo. O que mais estava envolvido nessa confusão? E a verdade deixaria cicatrizes que poderiam nunca curar. Renan ficou paralisado, ainda tentando processar as palavras da irmã de Clara. Isabela olhou para ele, o rosto pálido e cheio de confusão. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia.
O peso de cada uma das revelações caía sobre sua mente como uma tempestade. Era difícil acreditar no que ouvia. A irmã de Clara respirou fundo, seu olhar fixo em Isabela. Você não é apenas um experimento. Você é a união de muitas partes. Um projeto que foi realizado para unir as essências mais poderosas de todos que fazem parte deste jogo. Antes que Renan pudesse intervir, um estrondo cortou o ar e a porta por onde haviam entrado foi arrombada novamente. Desta vez era um grupo de capangas armados até os dentes. Eles pareciam tão vazios, tão determinados. É hora de acabar com isso de uma vez por todas! Gritou um deles. Clara se colocou na frente de Isabela, enquanto Renan se preparava para proteger a filha. Não deixarei que a machuquem. Uma ideia atravessou a mente de Renan. E se não fosse apenas uma questão de escapar? E se Isabela fosse a chave? Desesperado, ele girou na direção do chefe de segurança, que observava a cena com um sorriso cínico. Você sabe exatamente o que estamos fazendo aqui, não é? O plano de manipular todos nós. O chefe apenas balançou a cabeça, uma satisfação mal disfarçada nos lábios. Vocês estão todos tão preocupados com o que pensam que são, ele começou. Mas antes que pudesse terminar, um grito estrondoso ecoou através do corredor. É uma emboscada! A voz de um guarda de segurança soou enquanto o ambiente se tornava uma verdadeira zona de guerra. Isabela cerrou os punhos, olhando cada um dos homens armados que entravam. Não podemos deixar que eles nos capturem. Mas enquanto Renan e Clara tentavam formular um plano, algo inesperado aconteceu. Um barulho alto e ensurdecedor ressoou e o chão começou a tremer. O que foi isso? Gritou Renan, preocupado com o que poderia estar vindo. E então, no meio da confusão, uma parede colapsou, revelando um caminho lateral para a liberdade. Era quase como se a própria estrutura estivesse tentando ajudá-los. Antes que pudessem tomar uma decisão, uma figura conhecida apareceu entre as sombras. Eu não vou deixar que isso aconteça. Era Clara novamente, mas algo estava errado. Seu olhar estava fixo e a expressão dela mudara completamente. O ar se tornou pesado e a intensidade da situação beirava o insuportável. Clara, o que? Renan começou, mas ele foi interrompido por um tremor profundo que atravessou o chão e a imagem de Clara começou a desvanecer. Não, não, não! Ele gritou, estendendo a mão na direção dela. Mas assim que fez isso, uma onda de luz cercou Clara. Ela parecia estar se desintegrando na frente deles. Isabela, horrorizada, gritou: Mãe, o que você está fazendo? E então, em um momento de pura tensão, Clara parou, um sorriso enigmático cruzando seu rosto. Lembre-se, o que sou não é quem você pensa que sou. E antes que Renan pudesse até mesmo entender as implicações daquela frase, a luz se intensificou. Uma clara revelação formou-se no ar entre eles. Clara não era apenas a mãe de Isabela. Havia um propósito mais profundo, algo que não podia ser completamente revelado. A sala estava cheia de uma energia palpável,
como se o próprio espaço estivesse prestes a explodir. No meio desse tudo, o chão abaixo de Renan começou a desmoronar. Todos para fora! Clara gritou, e o último que viu dela foi um olhar de determinação. Mas o que era real? O que a verdade realmente significava agora? Ele apertou a mão de Isabela e correu, mas no fundo, uma semente de dúvida brotava em sua mente. Haviam coisas que ele ainda não sabia, segredos que poderiam mudar tudo. Enquanto escapavam pelo caminho aberto, Renan olhou para trás. Um frio na espinha o atingindo. O que aconteceu com sua mãe? Era a pergunta que pairava em seu coração. Mas mais do que isso, quem realmente era Clara? O que fazer agora? O caminho à frente se tornara um mistério ainda mais profundo, e a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar. E enquanto a poeira levantava e eles corriam em direção à saída, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quais segredos e traições viriam à tona a partir deste momento? A verdade estava apenas começando a ser revelada. Renan puxou Isabela para fora, sem parar para olhar para trás. O peso da verdade ainda pairava sobre eles, mas agora havia um novo foco. Clara tinha se sacrificado por eles. Enquanto corriam pelos corredores em ruínas, Isabela gritava: "Pai, o que foi aquilo? O que está acontecendo?" A urgência pulsava nas palavras dela. Um nó na garganta de Renan quase o impediu de responder. "Está tudo bem, filha. Precisamos alcançar a saída." Ele sentiu a mão dela apertar a sua. Era uma conexão, uma promessa silenciosa de que enfrentariam juntos o que quer que estivesse por vir. Um novo estrondo ressoou atrás deles, e Renan não ousou olhar para trás. O caos estava mais próximo, as vozes dos guardas soando como um eco distante. Eles precisavam sair e rápido. Com cada passo apressado, o chão tremia sob seus pés, e a adrenalina corria como um rio em suas veias. Ao chegarem a um corredor mais amplo, a luz piscava, como se o próprio ambiente estivesse reagindo ao que acontecia. "Tem que haver uma saída por aqui", Renan afirmou, firme em sua determinação. Mas as sombras dançavam nas paredes, uma cena de desespero que ele nunca havia conhecido. "Ai, e a minha mãe?" As palavras de Isabela eram um sussurro quase perdido no tumulto que o cercava. Renan hesitou. O que ele diria? O coração apertou. Eu prometo que vamos descobrir a verdade. Temos que focar em nos salvar agora." Eles alcançaram uma porta semi-aberta e Renan empurrou-a com força. O ar fresco do lado de fora os envolveu como um abraço. Mas a liberdade ainda não era certeza. Eles estavam no quintal dos fundos, cercados por altos muros e cercas. A liberdade parecia tão perto e tão distante ao mesmo tempo. E então surgiu uma nova sombra. Era Clara, ou ao menos a figura dela. Se aproximava, mas com um olhar resoluto. "Vocês, venham comigo!" A determinação dela ecoava, mas as palavras estavam pesadas com a dor do que haviam passado. "Clara!" Renan gritou, e o olhar confuso de Isabela se voltou para a mãe. "Eu pensei que você estava perdida." A incredulidade e o alívio misturavam-se em um só sentimento. "É complicado. Eu nunca estive completamente ausente. Mas agora não é o momento para explicações. Temos que fugir antes que eles nos encontrem." As palavras de Clara eram frenéticas, mas havia uma luz nos olhos dela, uma centelha de esperança. Enquanto isso, as sirenes soavam mais perto, pulsando como um coração apressado. Renan segurou a mão de Isabela firmemente. "Vamos, siga sua mãe!" Mas
Uma nova onda de gritos se aproximava e a pressão era palpável. Renan olhou para Clara, o último lampejo de confiança iluminando seu ser. O que vai acontecer agora? Clara ergueu a cabeça, o semblante resoluto. Precisamos desvendar todos os segredos. Vamos descobrir juntos. E, quem sabe, o que aconteceu aqui pode servir de lição e mudar o futuro dos outros. E enquanto Isabela se agarrava à mão do pai com força, eles correram para longe da escuridão que os cercava. Em direção ao desconhecido. O mistério de suas vidas estava longe de ser resolvido, mas a promessa de um novo início, um novo caminho entrelaçado de segredos, estava ao alcance. Enfrentar a verdade, qualquer que fosse o custo. Vamos lutar pela verdade, pela liberdade. E a cada passo, a esperança brotava, mesmo que o futuro permanecesse uma grande interrogação. Agora é a sua vez de se envolver. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Estou ansioso para ler suas reações e teorias sobre o final. Então, inundem a seção de comentários. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos para a próxima aventura!